Aleluia. Obrigado, Rodrigo. Deus te abençoe. Pastor Sânzio tem uma palavra, uma instrução para as nossas vidas. Fique atento, irmãos. Deus fala conosco. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Ouvimos uma palavra essencial. Abra aí em Mateus capítulo 13 e veja aí no versículo 58, por favor. E essa passagem de Mateus 13, versículo 58, é uma fala a respeito de Jesus. Mateus 13, versículo 58. Achado? Então vamos ler Mateus 13, 58. O texto diz assim: e não fez ali muitos milagres. Quem não fez ali muitos milagres? O próprio Cristo. Só que o texto explica o porquê que ele não fez ali muitos milagres. Por causa da incredulidade deles. Vamos nos relacionarmos com o texto e fazermos algumas perguntas ao texto. Ao texto. E nós vamos começar da seguinte maneira: Senhor, por que o Senhor não fez muitos milagres? O Senhor é compassivo, bondoso, cheio de misericórdias. Senhor Jesus, nessa comunidade, na sua terra natal, em Nazaré, havia ali muitas pessoas, muitas pessoas que precisavam dos milagres, precisavam do seu favor. Então ali em Nazaré tinham pessoas carentes, necessitadas, pessoas que estavam embaraçadas, cativas, pessoas sem visões. E por que o Senhor não fez muitos milagres, Deus? Será que não dava para o Senhor desconsiderar essa metodologia da fé? Esse método que o Senhor diz ser necessário, que sem fé é impossível agradar a Deus. Será que em Nazaré, na sua terra, não daria para desconsiderar isso e em função das necessidades das pessoas, fazer os milagres que elas precisavam? A gente tem que entender que para viver tem regras. E existem algumas regras que elas são totalmente negociáveis. Você pode negociar alguma regra. Pode servir para um, porque toda regra tem exceção, para outro não. Mas quando se diz a respeito da fé, parece que Cristo não negocia. A igreja evangélica, congregacional, vai ter que ter fé. Por que isso? A fé, ela é dada pelo Espírito Santo de Deus para várias finalidades. Uma delas é confessar, outra delas é se apropriar daquilo que Deus vai te dando. Outra delas, das finalidades da fé, é você entender pela fé as direções que Deus estabelece para você. Então, quando você entra no texto aí de Mateus 13, de 53 a 58, Jesus Cristo na sua terra natal, em Nazaré, e vai vendo aí, pelos dizeres da Bíblia, onde as pessoas vão perguntando: não é este o carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Você vai vendo nesse contexto que faltou fé, e em função de ter faltado fé, as coisas não aconteceram. Então a gente tem que se preocupar, a gente tem que cuidar, a gente tem que melhorar, a gente tem que nutrir a nossa fé dentro da igreja. A gente tem que discutir sobre isso. O próprio Deus vai convencendo as pessoas a terem fé, para que essa fé seja confessada, declarada.
E com essa fé as pessoas tenham um comportamento diferenciado. E com essa fé as pessoas tenham algo como estilo de vida vivido pela fé. Então a gente precisa entender isso. A fé cristã, ela não é algo dado por Deus de forma aleatória, sem compromisso, não. A fé cristã, ela tem uma organização. Deus organiza as ideias, os planos. Deus sistematiza as ideias, os planos, e lança isso na vida das pessoas, e constrói na vida das pessoas, inspirada por Ele próprio, pelo próprio Deus, para que a fé seja útil, vivida para que seja um experimento. E a gente não pode desprezar a ideia da fé dentro da igreja. Na história cristã, já vimos aqui na escola dominical em domingos passados, que se fizeram convocações, e a igreja primitiva, lá no início, no primeiro século, no segundo século, no terceiro século, no quarto século, as pessoas se preocupavam muito a respeito da fé. E talvez precisemos voltar aos nossos pais das igrejas existentes naquela época para entendermos isso. Porque no mundo espiritual, se tem alguém que entende que se atacar a fé, que se fragilizar a fé, tornar a fé vulnerável, vai atrapalhar o relacionamento das pessoas com Deus, esse alguém entende isso de uma forma muito nítida, clara, e esse alguém é o diabo e os seus anjos. Porque fé tem a significação de confiança, e dessa confiança uma entrega, e dessa entrega uma experiência, e dessa experiência uma marca, e dessa marca uma linguagem que diz respeito ao tipo de contato, de relação que você teve com Deus. E o diabo sabe disso. Então o diabo, ele tenta atrapalhar a fé das pessoas, atrapalhar a crença em Deus, em relação à relação que as pessoas têm que ter com o próprio Deus. A sua fé vai sofrer ataque, se já não está sofrendo. Sofreu, sofre e vai sofrer nos 3 tempos: passado, presente e futuro. Só que a gente tem que discernir isso. A fé cristã sempre ela foi atacada, sempre vai ser atacada. Porque quando o diabo ataca a fé cristã de uma pessoa, o diabo está tentando tirar a confiança dessa pessoa em Deus, no plano de Deus, na fala de Deus, na promessa de Deus, naquilo que Deus faz. E essa é a grande estratégia. E às vezes não é o retirar da fé totalmente, é tornar a fé vulnerável, é tornar a fé fragilizada, porque uma fé vulnerável, ela dá brecha, abertura para muitas outras coisas. Uma fé vulnerável, ela é capaz de aceitar e mesclar e relativizar muitas outras coisas. E a fé em Deus, ela tem uma exigência, a exigência de ser absoluta: creia em mim. E a gente entende isso pela Bíblia. E quando a fé é atacada, isso acontece porque a fé são seus olhos espirituais que conseguem enxergar o que Deus tem, o que Deus quer, qual o plano que Ele tem para você. E quando o mundo espiritual que você não vê, mas que existe, o diabo e seus anjos atacam a fé de uma pessoa, a ideia de atacar a fé de uma pessoa é fazer com que essa fé se torne dentro de uma condição de astigmatismo.
a pessoa vê de uma forma distorcida, e tudo que você vê de uma forma distorcida, pode ser que não seja a verdade daquilo que você esteja vendo, porque o astigmatismo é um defeito da visão, e o diabo tenta atacar de todas as formas a fé das pessoas, sempre com o objetivo de criar um astigmatismo ou então uma miopia, que é o impedimento de ser ou ter uma visão nítida, de longe. E é por isso que no início dos séculos, no segundo século, no terceiro século, no quarto século, depois do ano 100, houve-se aí uma reunião do credo apostólico, uma reunião em 325 depois de Cristo do credo de Nicéia, uma reunião no ano de 421 do credo de Calcedônia. Todas essas reuniões importantes na história da igreja foram para se falar a respeito da fé cristã. Só que a gente não reúne para falar sobre isso. E eu já disse isso aqui. Esses concílios, no segundo século, no terceiro século e no quarto século, eles foram feitos para que se assentassem pessoas a mesas para falar: a nossa fé está sendo atacada. Estão tornando a nossa fé vulnerável. E nós precisamos nos preocuparmos com isso, porque é pela fé que a gente consegue olhar para Deus, é pela fé que a gente toma decisões em Deus, é pela fé que nós temos comportamentos em Deus, é pela fé que a gente consegue orar a Deus, enfim, pela fé. E esses concílios foram feitos para que se falasse a respeito das confissões de fé. A fé precisa reagir diante dos ataques. E a gente vai vendo biblicamente e historicamente como que isso aconteceu e acontece. É pela fé que a gente consegue enxergar quem somos. É pela fé que conseguimos enxergar quem somos. E pela fé nós conseguimos enxergarmos que de fato somos pecadores. E quando uma pessoa não consegue enxergar que ela é pecadora, ela não precisa de ajuda, ela não precisa depender de Deus para nada. E isso é o mal do século. E o homem vai para o centro do universo. E o seu egocêntrico se posiciona como se ele fosse a pessoa principal e totalmente independente de Deus. É pela fé que entendemos que só Cristo pode resolver os nossos problemas. Então nós precisamos, pela fé, entendermos que Cristo é a nossa justificação. O homem tem uma condição em relação à justiça de Deus, e não se engane, Deus é bravo, muito bravo. Só que essa braveza tem relação com o ato de justiça, aquilo que é certo, aquilo que não é certo. E ele tem isso inerente nele. E nós não somos certos. E para desviar, numa linguagem comum, essa braveza, essa ira, onde Paulo diz que todos pecaram e destituídos, longe, bem longe estamos de Deus. Para resolver essa questão, nós precisamos, pela fé, entendermos o que Cristo fez, entendermos pela fé o amor de Deus. Pela fé entendemos que a justificação foi promovida por Cristo, e pela fé aceitamos isso, e pela fé é que nós conseguimos desviarmos da ira de Deus em Cristo. E a gente precisa entender isso. A fé é mais uma vez atacada, e houve um novo concílio em 1530, concílio importante, e a fé foi atacada por sutilezas de centralizações humanas. O homem gosta, o homem procura
ser o centro das atenções. Então, em 1530, se tinha antes o conceito de que a salvação ela dependia totalmente de obras. Totalmente. Você era salvo por aquilo que você fazia ou faz. Antes também se tinha o conceito de que no pagamento de indulgências haveria-se a possibilidade de você alcançar a salvação. Mas até os dias de hoje não é diferente. Os meios seculares estão aí fazendo apontamentos a respeito da anulação suficiente do sacrifício da cruz, onde Cristo é totalmente suficiente. Mas os meios seculares insistem em dizer que a cruz é necessária, mais algumas agregações. A discussão da fé cristã em 1530 foi e é tão importante para nós em tempos atuais, que nos abriu os olhos quanto ao domínio das pessoas. Não são as pessoas que nos salvam, são pessoas boas, são pessoas estruturadas, são pessoas que podem fazer alguma coisa por nós, mas não são as pessoas que nos salvam. Em 1530, o Espírito Santo de Deus abriu os olhos da igreja para que ela entendesse que não são as instituições as situações mais importantes dessa vida. Não são as instituições. Em 1530, o Espírito Santo abriu os olhos à igreja, dizendo que não era a aristocracia que deveria dominar a relação entre você e Deus. Então não eram na realidade bispos, pastores, não eram presbíteros, diáconos, não. Em 1530 aprendemos que na realidade as igrejas elas são importantes, mas não como instituições. Somos a igreja. A instituição ela é importante desde que o homem esteja ali na relação com o próprio Deus. Então, em 1530, houve a proclamação da sola fide, somente pela fé. Foi promulgado. Você recebe as coisas de Deus pela fé, você percebe Deus pela fé, você se apropria daquilo que Deus tem pela fé. Por isso a fé, ela precisa de cuidados especiais, de nutrições especiais, onde a Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir e não por outra coisa, a não ser pela palavra de Deus. E quando em 1530 se proclama que é pela fé, isso estava dando um combate a toda a racionalidade, aquela ideia do lógico, 2 mais 2 são 4, a fé estava dizendo 2 mais 2 pode ser 5 também. E nessa incompreensão e nessa conturbação entre a lógica e a fé, haviam ali muitos ataques. Porque muitas das nossas racionalidades não conseguiram alcançar o entendimento da fé. E a igreja, biblicamente, ela tem uma proposta para que ela seja guiada pela fé, não por vista. E aí, depois dessa proclamação, desse querigma, a outra proclamação subsequente que houve foi que a fé deve ser ela canalizada na Escritura. Sola Escritura, somente a Escritura, aquilo que Deus diz. Canaliza a sua fé na Escritura, canaliza a sua fé no que Deus diz na Escritura. Observe as manifestações de Deus na Escritura. Veja o que Deus fez no pensamento, no sentimento, na ação, na Escritura, para você conhecer Deus, para você entender manifestações de Deus, guardada todas as proporções.
Então, em 1530, há uma discussão e chega-se à conclusão que a fé é somente pela fé, e essa fé é canalizada na Escritura, de Gênesis a Apocalipse. E quando se há essa proclamação que a fé deveria ser canalizada somente na Escritura, foi defendido ali que a Escritura, ela tem uma autorização de inspiração divina acessível a todos. E é estranho como as pessoas discutem a respeito de Deus, mas sem a Escritura. É estranho às vezes as pessoas orarem e falar uma série de coisas, mas sem se basearem nas Escrituras. É estranho as pessoas às vezes darem conselhos umas às outras, mas sem base na Escritura. É estranho às vezes os púlpitos das igrejas pregarem, mas pregarem sem a interpretação da Escritura. Meu Deus, é a Escritura, é ela que Deus tem compromisso com aquilo que Ele diz, não com aquilo que eu digo, mas com aquilo que Ele diz. As pessoas dentro da igreja discutem seus assuntos, falam de Deus, sem as Escrituras como base, e isso nos tira toda a base orientativa daquilo que permanece e dá certo, que é o que Deus diz. O que permanece? O que vai dar certo? Somente aquilo que Deus diz. Só isso tem garantia. E a gente tem que entender isso. E aí depois, a próxima fase, porque somente pela fé, sola fide, somente pela Escritura, sola Escritura, foi reunido e dito nesse concílio de 1530, que tem algo que precisa falar conosco pela fé, pela Escritura, e toda essa interpretação passava por uma pessoa, Cristo. A gente tem que entender Cristo nas Escrituras, sola Cristo, somente Cristo. A nossa fé é canalizada na Escritura, vendo o que Cristo disse, vendo a promessa que foi feita desde Gênesis, toda a composição, todo o passo, todo o plano revelado por Deus, passando passo a passo, processo a processo, apontando para Cristo, falando de Cristo. Então, um sacrifício que o Novo Testamento fala, com o apontamento de Cristo, Cristo vai ser sacrificado. Um reinado eterno que Deus diz a Davi: você terá um reinado eterno, onde faz o apontamento para Cristo, dizendo: o rei é este, o Cristo, um rei com características eternas. Uma conclusão no livro escatológico, de domínio, de finalização, de conversão. Um Jesus que nos representa lá nos tribunais, nos julgamentos, dando a Ele a condição de ser o único que pode nos salvar, proteger, direcionar de uma forma segura. Sola Cristo, solos Cristo, somente Cristo. Como que a gente quer falar de vida espiritual dentro da igreja sem olhar para Cristo, sem pensar em Cristo? Isso significa dizer que nós não temos soluções fora da solução que Cristo apresenta nas Escrituras. Então, pela fé na Escritura, pensando em Cristo, presta atenção, foi decidido isso em 1530, na grande reforma. Nós precisamos de fé dada por Deus, para apropriar daquilo que a Escritura diz, só na Escritura, pensando naquilo que Cristo fez. Cristo é a nossa interpretação, e em Cristo, extrair de Cristo o que Ele tinha e tem a nos oferecer em relação às soluções que precisamos. E foi concluído em 1530 a sola gratia, somente pela graça. Isso afetou profundamente o nosso orgulho. Isso afetou profundamente as pessoas em todos os níveis, dos setores que elas vivem.
Porque quando se chega à conclusão, em 1530, que somente pela graça, sola gratia, isso queria dizer o seguinte: não dependia de você, não depende de você, mas de um favor, de um dom que Deus tem e dá às pessoas. Onde diz que nós não somos suficientes, e quando você diz para uma pessoa que ela não é suficiente, isso parece ser uma ofensa, isso parece ser uma agressão. Porque se tem um conceito secular que roda, que tenta ser implantado na vida, no mundo há muito tempo, é que o homem ele é suficiente, ele dá conta, e ele não dá conta. E quando vem essa decisão sola gratia, que quer dizer a graça de Cristo somente, ela é suficiente, está dizendo para as pessoas assim: não precisou da sua cooperação humana, somos salvos pela graça suficiente da cruz em Cristo, pela suficiência da cruz. Deus e a sua aliança monopleúrica, todo cristão tinha que entender isso. Deus fez uma aliança com as pessoas, e nessa aliança, que tem o sentido de contrato, tem cláusulas, e nessas cláusulas, lá está escrito que Deus é santo, que Deus é justo, que Deus é misericordioso, que Deus é quem Ele é. E todo contrato existe aquele que tem que cumprir o que está no contrato, no sentido de que ele precisa respeitar o contrato, e esse contrato fala sobre salvar a nossa vida. Só que para salvar tem que pagar um preço. E como é que você paga um preço não tendo dinheiro para pagar? Como é que você paga um preço não tendo a suficiência para pagar? E quando se fala em contratos monopleúricos, quer dizer o seguinte: o próprio Deus ajuda a pessoa a pagar o que ela deve, porque ela não dá conta de pagar. E é por isso que você vê Jesus Cristo falando sobre a parábola do devedor incompassivo. E Jesus explica isso muito bem. Uma pessoa devia uma determinada quantia muito alta, devia ao seu credor, e não tinha como pagar. O credor vai cobrar, porque chega uma hora que tem que cobrar. Como ele não pode pagar, ele pede misericórdia. Senhor, tenha misericórdia de mim. E o credor perdoa, e era uma dívida alta. E nesse perdão ele sai dali das prisões, ele sai dos seus cárceres, da sua dívida. Só que tinha uma outra pessoa o devendo, e ele não tem compaixão. Devia um valor muito menor. E da mesma forma como ele foi tratado, ele não tratou o outro. É por isso que a gente tem que entender isso: um Deus que perdoa, mas que exige que você também perdoe as pessoas. Aí quando, por último, em 1530, essa decisão é tomada, que somente pela fé, somente pela Escritura, somente via Cristo, somente a graça de Cristo. A outra decisão e última tomada, de mais importante, foi essa: só lhe deu glória, somente a Deus a glória. A igreja não pode dar glória a outro sistema, à sorte, a um movimento magnético, a uma conjuntura de fatores que não seja organizada por Deus. A igreja não foi chamada para isso. A igreja tem que entender que glória somente a Deus. E se a gente não entender isso, nós sabemos que vamos passar apertado. Sabemos que em todos os aspectos da vida sociais, o homem busca a glória para ele. O homem tenta centralizar-se numa condição, dizendo que ele é o mais importante, inclusive do que Deus. E vem a fé nos dizer, e pela fé a gente entende, que pela Escritura, passando por Cristo, pela graça de Jesus,
Glória somente a Deus. Então não tem problema Deus te dar, mas é Ele quem te deu, a glória dele, foi Ele quem fez, pertence a Ele, é um empréstimo. Por favor, não tenha outra compreensão. Seja o que for, o filho que você tem é um empréstimo, a casa que você tem é um empréstimo, o emprego que você tem é um empréstimo, a saúde que você tem é um empréstimo. Por isso, glória a Deus. Não foi você, não é você que promoveu isso. Então, em 1530, uma grande decisão a nosso favor foi tomada por homens que queriam ver o Evangelho pregado de uma forma genuína e que queriam ver o Evangelho trazendo uma boa relação das pessoas com o próprio Deus. Então foi decidido lá, sola fide, somente a fé. Foi decidido lá, sola Escritura, somente a Escritura. Foi decidido lá, sola Christus, quer dizer somente Cristo. Foi decidido lá, sola gratia, somente a graça de Deus. E por último decidido lá, sola Deo gloria, quer dizer somente dando glória a Deus. E talvez nós que somos uma igreja histórica, a gente não entenda muito bem os pentecostais, quando eles começam a dizer glória a Deus, glória a Deus, glória que tanto, glória a Deus, glória a Deus, glória. Pode ser que esteja faltando mais coisas ali. Só a Escritura, só a fé, só a fide, né? Só a Cristo. Mas que nós temos que entender que essa ideia de dar glória a Deus, se tiver esse significado que eu vou dizer, reconhecer que Deus faz, reconhecer que Deus é, reconhecer que Ele tem domínio, reconhecer que Ele tem na realidade a capacidade de controle. Se a glória estiver sendo dada nesses sentidos, eles estão certos. Glória a Deus. Sempre glória a Deus. E a gente tem que entender isso na Igreja Evangélica Congregacional do Rio Branco. Mas se a gente está achando que a gente vai ter algum resultado sem fé, se a gente está achando que a gente vai poder passar por outro caminho que não seja a fé, nós estamos enganados. E nós não podemos nos enganarmos. A Bíblia fala do reconhecimento dos discípulos, dos apóstolos, quando eles não estavam tendo fé. E é interessante isso, porque quando eles não estavam tendo fé, em Lucas 17:4, eles não fugiram. E a gente tem que discipular os membros da nossa igreja dentro desse critério. Não fuja. Quando você reconhecer que você não tem fé, não se desespere, não largue, não desista. Pense nisso. Os discípulos de Cristo, os apóstolos, não desistiram, não pararam em função do reconhecimento, não temos fé. Pense nisso. Quando Deus o faz reconhecer, e Deus faz através do Espírito Santo de Deus, o próprio Espírito Santo de Deus, que você não tem fé, ou que você tem fé, mas que a sua fé ela é pequenina, ou quase inexistente, está muito apagado. Isso quer dizer o seguinte: é hora de recebermos a ajuda do próprio Deus para consertar isso. Porque não tem outro caminho. As pessoas são iludidas achando que vão conseguir uma relação com Deus sem fé, que vão conseguir ouvir uma orientação de Deus sem fé. Não vai. Jesus Cristo explica aos discípulos sobre o perdão em Lucas 17:4, onde existe uma afirmação, e onde essa afirmação foi feita: e se pecar contra ti 7 vezes no dia, 7 vezes no dia vier ter contigo o irmão que pecou contra você, dizendo assim: eu me arrependo. 7 vezes no dia, cara abusado, quem que vai aceitar isso? Cristo vai dizendo e explicando. E se o irmão disser eu me arrependo, Cristo diz assim: perdoa-lhe. Deus não dá. Não dá.
Os discípulos no texto parecem terem muitas dificuldades nisso. Eu também teria, você teria. De forma racional, isso é quase impossível. E os discípulos reconheceram isso em Lucas 17:4. Reconheceram tanto que pediram ajuda a Cristo. Eles conseguiram ver uma saída, que a igreja precisa ver essa porta aberta para resolver as suas questões. Que porta aberta é essa? A porta aberta da fé. A fé. Uma certeza de coisas que a princípio eu não consigo ver, mas tenho certeza, ainda vou ver. Por isso eu posso esperar. Um convite que Deus faz para que a gente tenha uma convicção das coisas, que a gente espere o que Ele diga, para que aconteça, mas ainda não aconteceu, não chegou, mas eu pela fé preciso esperar, vai chegar. Quando eu vou no versículo 5 do capítulo 17 de Lucas, e Jesus pega essa explicação de perdão 7 vezes no dia, meu Deus, os discípulos dizem assim: Senhor, acrescenta-nos a fé. O que os discípulos estavam dizendo? A gente não tem fé para isso não, Deus. A gente tem fé, mas nesse nível aí que o Senhor está falando, nessa condição que o Senhor está dizendo, a gente não tem, Senhor, não tem. Porque a ideia de acrescentar é isso, é uma coisa que você tem, só que você precisa de algo a mais. Acrescentar, é fácil entender isso. Os discípulos estavam dizendo a Jesus Cristo: Senhor, nós não temos esse nível de fé. Isso aí a gente não tem, esse alcance que o Senhor está exigindo a gente não tem, essa proporção que o Senhor quer a gente não tem, esse patamar, esse nível, Deus, a gente não tem, só que precisamos. O que vamos fazer, Senhor? Aí Jesus Cristo logo em seguida vem para amenizar e dar uma explicação, falando a respeito do grão de mostarda, lá em Lucas. E Jesus Cristo falando sobre o grão de mostarda, Jesus queria dizer, dentre tantas outras coisas que o texto pode dizer, Jesus queria dizer o seguinte: é algo pequeno a fé. A fé é algo que é considerado por muitos sem valor, porque um grão de mostarda parece não ter muito valor não, são 2 milímetros de grão, é muito pouco. Tem sementes mais robustas, tem sementes mais assim vistosas, tem sementes que você bate o olho e fala assim: essa é a semente. O grão de mostarda, você não diz isso, meu Deus, pode vir alguma coisa desse grãozinho de mostarda? Mas a gente vai vendo a Bíblia, se a gente conseguir dar valor à fé, se a gente entender isso, a fé é um grão de mostarda. Como que é o grão de mostarda? Cresce, e quando cresce, atinge em torno de 2,5 metros, 3 metros, visto. E aí a gente vai entendendo Jesus. Ver, considerar, para que todos saibam, entendam que algo tão pequeno, chamado de fé, se torna tão grande em função do resultado que a fé dá. Não é porque é pequeno que você deve desvalorizar. A fé ninguém vê, porque ela está dentro de nós. Mas quando Deus faz essa fé ser manifestada, todo mundo vê. E a gente vai entendendo que a Bíblia, ao dizer em Hebreus 11:6, que sem fé é impossível agradar a Deus, e todo aquele que se aproxima de Deus é necessário que creia que Ele existe, e que Ele é galardoador daqueles que o buscam, eu não posso brincar com a fé, menosprezar a fé, dizer que a fé é um grãozinho de mostarda, 2 milímetros, que isso pode ser desprezado, sem valor.
Então a gente tem que começar a nutrir a fé. Temos que pensar que a fé é o único mecanismo que Deus colocou como regra dentro da igreja, em qualquer lugar, desde o jardim do Éden, para que as pessoas possam apropriar daquilo que Ele diz. E isso é muito sério, porque eu quero te dar um exemplo que vai falar ao seu coração. Imagine o Todo-Poderoso, o Senhor dos céus e da terra, de todas as coisas construídas, visíveis, porque nada do que foi feito, diz a Bíblia, sem Ele foi feito. Imagine esse Senhor, que é Deus, chegando para você para fazer promessas, e dizendo para você assim: vou te dar paz, só que você não tem paz. Dizendo para você assim: vou restaurar a sua saúde, só que você não tem saúde. Dizendo para você assim: vou abrir uma porta para que você se sinta bem, só que onde você está, você não se sente bem. Você imagine o Senhor, Deus, dizendo para você, contrário a tudo aquilo que você está vivendo, reformando a sua vida, avivando o seu ser, dando a você uma condição de você ter segurança, estabilidade, porque Ele pode segurar alguém. Só que você precisa segurar isso, se apropriar disso. E como que segura isso que Deus diz? Como que se apropria disso? Somente pela fé. Não tem outro mecanismo. E é por isso que você precisa cuidar da sua fé e entender que você vai ser atacado na sua fé. E daí, ataca também. Porque vão dizer para você: Deus não falou, mas a sua fé, dada por Deus, vai dizer: Deus falou. Então entre o falou e não falou vai ser uma luta. E você precisa vencer pela fé, apropriar pela fé, tomar algo que é seu, é seu. E a gente tem que entender isso. E aí eu vou exemplificar da seguinte maneira: ainda que seja algo legal, legalidade, que Deus te deu, fale com você algo importante para a sua vida. Se você não tiver fé, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz em Mateus, capítulo 13, versículo 58, por causa da incredulidade deles, Jesus não fez muitas coisas ali. Meu Deus, tenha misericórdia de nós. Ainda que seja algo de legalidade espiritual, que Deus te diga, você precisa se apossar disso, você precisa desfrutar disso, você precisa na realidade ter gosto em relação a isso, e só pela fé. Então a gente precisa dentro da igreja discutir mais, falar mais a respeito de fé, para que a gente tenha fé em Cristo. E dentro daquilo que foi discutido em 1530, foi uma grande reforma que revolucionou a nossa visão em função das Escrituras, somente pela fé, somente a Escritura, somente Cristo, somente glória a Deus. Meu Deus, eu preciso disso. Claro que preciso. Em João 6,64, capítulo 6, versículo 64, Jesus Cristo faz uma afirmação: contudo, há descrentes entre vós. Calma. Jesus está dizendo isso, apontando que há um problema no meio deles. O que nós temos de diferente deles? É por isso que a gente tem que ficar atento, com um olhar pela fé, com discernimento. Só a fé pode te fazer viver uma concretização que Deus tem para você, dar a você um resultado promovido pelo próprio Cristo. Senão você despreza e não consegue entender a humilhação que Cristo sofreu, a expiação que Cristo fez e a reconciliação que Cristo te dá. Porque a reconciliação é o resultado final, a iniciação é a humilhação, a expiação é todo esse processo que Cristo como sacrifício fez, e a reconciliação como resultado final pela fé. Você ganhou um pai.
um pai. E a gente tem que entender isso. E é a fé que nos faz apropriar disso. Hoje eu tenho um pai, ter um pai celestial. E é por isso que a Bíblia diz em João, capítulo 1, versículo 12: mas a todos aqueles que o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos ou transformados em filhos de Deus. Filho, pai. E só a fé consegue olhar isso dentro dessa ótica dita pela Escritura. Claro. Então a gente precisa disso. A fé me deixa ver que eu ganhei um pai, porque Cristo se humilhou, foi a expiação, e nessa expiação, como resultado final, houve uma reconciliação, e eu voltei para o Pai. Eu consigo ver pela fé que Cristo esvaziou-se da forma de Deus, na sua experiência da encarnação, veio a essa terra, teve a sua experiência terrestre por obra do Espírito Santo, e isso nessa humilhação, na expiação, me proporcionou uma reconciliação que me deu um pai. Eu preciso da fé para isso, para usufruir isso, porque pela fé eu vou entendendo que há uma hora de Deus. João 3,27, João diz: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. João está dizendo isso, e isso inclui a fé. Então eu não tenho fé. Deus, tem misericórdia de mim, me dê a fé para que eu possa apropriar-me das legalidades às quais eu tenho. A humilhação de Cristo, a expiação de Cristo, a reconciliação como resultado que Cristo me deu e me dá. Eu tenho um pai. A paz que o Senhor diz que teremos, a proteção que o Senhor fala que teremos, as orientações, e eu preciso de fé para isso. A fé é o único mecanismo dentro da igreja, em qualquer lugar, que faz com que eu aceite e experimente aquilo que Deus tem, inclusive o seu tempo. Pela fé que eu espero em Deus, tá? Tem um punhado de gente na igreja que não está conseguindo esperar nada em Deus. Por isso age aqui, ali e acolá. Consulta Deus e não espera Deus responder. Meu Deus, é a fé que acalma o meu ser, me diz, pela nutrição que a fé recebe, aonde a fé me diz que Deus sabe o que faz, e é pela fé que eu entendo que Deus tem um tempo. E como que eu entendo isso? Eu vou entendendo isso pelas Escrituras. Ninguém prendeu ou matou Jesus fora da hora, porque Jesus tinha uma fé em relação ao Pai. Tem uma hora, o Pai sabe o que faz. Várias foram as situações que Jesus sofreu ameaças, não tem problema. A fé me diz e fala ao meu coração que Deus tem controle sobre todas as situações, mas sem fé eu fico desesperado. Quando eu vou para João, o Evangelho sinótico 7:44, eu consigo entender isso. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, matá-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. É a fé de Cristo na relação com o Pai que me faz observar que, crendo em Deus Pai, em Cristo, eu consigo entender que Deus tem um plano mesmo nas ameaças que tenho, nos sofrimentos que passo. A fé, vou finalizar hoje. A fé não é para ser adquirida no mundo. A fé não é para ser adquirida no mundo. A fé nunca foi para ser adquirida no mundo. Quando eu vou para o Evangelho de João, capítulo 8, 23, eu entendo isso. Quando Jesus diz assim: vós sois cá de baixo, daqui. Eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo. Eu deste mundo não sou. Foi a declaração de Cristo. Tem gente dentro da igreja querendo pegar fé, ter fé, através dos noticiários, da televisão, dos vídeos, das situações deste mundo. Não vai ter. Jesus Cristo diz assim no versículo 24 de João capítulo 8: se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Deus tem misericórdia de nós.
A gente precisa entender isso. Jesus Cristo faz uma pergunta: qual é a razão por que vocês não compreendem a minha linguagem? Por que vocês não compreendem o que eu digo? Por que eu digo as coisas e vocês não entendem, não assimilam? Por quê? Tem uma explicação. João 8,43. Está faltando fé. Como vamos entender as coisas de Deus sem fé? Até os absurdos, que para o mundo é um absurdo, é uma loucura, mas Deus faz o que quer, fala o que quiser, e tudo que Ele diz vai acontecer. Tudo o que Ele ordenar no seu dizer vai aparecer. O Salmo 33, versículo 9 diz isso. Então se prepare para Deus falar coisas que você não enxerga, ou que o mundo deixa você ver, mas que não está conciliado com aquilo que Deus tem para você. Por que vocês não entendem a minha linguagem? Por que vocês não entendem aquilo que eu digo? Porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. É o que diz João 8,43. Está faltando fé. Então, a igreja congregacional, a gente precisa atentar para isso, orar a respeito disso, buscar fé em Deus. Senhor, me dê fé. Os discípulos, os apóstolos disseram isso. Eles chegaram ao reconhecimento de que o que Jesus estava dizendo precisava de acrescentar fé. Quer dizer, já tinha fé, só que para entrar em outros níveis, em outros patamares, era necessário de uma fé mais robusta, uma fé mais vigorosa. E a gente tem que entender isso. Sem fé é impossível a igreja agradar a Deus. Ore por fé. Ore para que seu filho, filha tenha fé. Olhe para que sua família tenha fé. Sem fé as pessoas se desviam. Sem fé as pessoas se rebelam contra Deus. Sem fé as pessoas não conseguem acreditar na Escritura, em Cristo, dar glória a Deus. Sem fé as pessoas não conseguem nada disso. E a gente precisa entender isso. Meu Deus, está faltando fé. Onde está a nossa fé, Deus? O que nós fizemos com a nossa fé? Misericórdia? Misericórdia, não tem problema. Pela fé, só na Escritura, somente em Cristo, somente pela graça, somente dando glória a Deus. Posso orar e abençoar a vida de vocês? Semana que vem a gente volta, se Deus quiser. Senhor, aumenta a nossa fé, porque pela fé que apropriamos, ó Deus, daquilo que o Senhor tem nos dado. O Senhor fala, o Senhor promete, e nós precisamos das suas falas e das suas promessas, porque são elas que são toda a segurança, toda a condição de manutenção, toda a condição de proteção, ó Pai, são baseadas naquilo que o Senhor diz. Frases que saem da sua boca, que são verdades, que têm poder. Por isso nos ajude, Deus, a nos apropriarmos pela fé coisas que são nossas e nós não usamos. Senhor, obrigado pela humilhação de Cristo, pela expiação de Cristo, e como resultado, obrigado pela reconciliação. Deus, nós ganhamos um Pai, só que às vezes nós não desfrutamos da presença desse Pai, porque falta-nos fé. Perdoa-nos, ó Deus. A falta de fé realmente faz parte do pecado que temos. A falta de fé faz parte, ó Deus, do distanciamento que estamos mantendo. Aumenta a nossa fé, nos dê fé para tomarmos decisões com fé na sua presença, para, ó Pai, esperar que o Senhor faça certas coisas pela fé, para, ó Deus, aguardarmos pacientemente no Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, nas nossas casas, nos nossos lares. Ajuda, ó Deus, os maridos, as esposas, os filhos. Coloque fé no coração dos nossos filhos, Deus. Traga uma geração que tenha fé no Senhor, que entenda, Pai, só a Escritura, que entenda e tenha fé, ó Pai, só em Cristo, só na graça de Cristo,
somente dando glória ao Senhor, não fazendo nenhum tipo de substituições. Não são as instituições, não são as pessoas, não são, ó Pai, o dinheiro, não é nada, é o Senhor. Por isso a glória, a honra e o louvor sejam dadas, ó Pai, ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe. Até a noite temos uma programação especial às 18h30. Estaremos aqui se Deus quiser. Obrigado, um bom domingo, bom dia das mães. Que Deus te abençoe. Amém.